Queridos amigos, espero que todos estejam bem, estejam com saúde, e vamos retomar a leitura do nosso livro Voltei, que já está se encaminhando para o final, já faltam poucas folhas para que nós cheguemos ao final do livro. Então vamos continuar. Nós tínhamos parado quando o irmão Jacó, percebendo que precisava se renovar, se refazer, tomando consciência da sua inadaptação ao mundo espiritual, por conta de que ele continuava com os mesmos sentimentos, pensamentos, com a mesma maneira de agir do homem velho, daquele homem encarnado que ele foi. Ele foi conduzido pelo amigo Guion e pelo amigo Andrade a uma instituição renovadora, um curso que o auxiliasse no finalmente deixar aquela individualidade que tinha marcado o homem encarnado, deixar aqueles hábitos, aquela maneira de agir, aquela maneira de pensar, deixar tudo isso para trás para ressurgir como uma entidade renovada, voltada para a necessidade de melhorar. E isso ele não estava conseguindo fazer sozinho. E o amigo Guion, percebendo que ele não ia lograr em breve tempo essa transformação, sugeriu o aprendizado numa instituição renovadora. Ele entrou lá, foi bem recebido e o orientador dizia para ele que lá as pessoas que estavam para aprender se fazia questão, que era proposital, que não houvesse nenhum conhecido, para que a pessoa não retomasse automaticamente a maneira de ser e não fosse também apoiado nessa maneira de ser por afetos que poderiam prejudicar todo o trabalho, todo o objetivo da instituição. Então ali eram só pessoas, espíritos desconhecidos entre si. Então, nenhum conhecido, nenhum laço que me fizesse retomar mentalmente o passado. Soube, aliás, mais tarde, que esse característico da instituição é providencial. Ainda não nos achamos num campo de amor equilibrado. A herança do círculo consanguíneo, da simpatia incondicional, do grupo sectário ou do impulso preferencial ainda nos acompanha intensamente à espera em que me reajusto. Então, a herança dos parentes, das simpatias, das amizades, do grupo que ele integrava de trabalhos, né, da religião, o impulso preferencial, tudo isso nos acompanha. E ele estava com tudo isso muito aflorado ainda. Daí porque precisava de auxílio para se desligar. A autoridade superior nos permite conservar semelhante patrimônio em sua feição venerável de inclinação construtiva durante o tempo que disputamos.
Todavia, no regime de aclaramento espiritual, é prudente agir contra qualquer situação exclusivista. Daí a conveniência da congregação de elementos neutros entre si, porque a amizade que aí se estabelece não tem resquícios da paixão terrena, que mesmo em seu aspecto formoso e nobre, dentro do qual é aproveitada na elevação de nível cultural e sentimental do mundo, funciona contra a harmonia da mente, sem a qual é impossível acender a própria luz. Então são esses detalhes, essas dificuldades que ali a instituição está preparada para atender e já prepara também o aluno para não se prolongar naquelas ideias de antes, para se libertar de tudo isso com pessoas desconhecidas, dando início a uma nova etapa da sua existência em aprendizado. Dentro em pouco familiarizara-me no curso. Destina-se a organização ao suprimento de valores educativos dos espíritos procedentes da esfera carnal, mas sem grandes compromissos no desvio do bem. Então, ali não tem criminosos, não tem pessoas comprometidas com a lei de Deus de forma muito pronunciada. Claro, tem pessoas que erram, que precisam de reajuste, mas todos ali interessados em avançar e na aquisição de virtudes e possibilidades outras, agora na espiritualidade, coisa que muitas vezes deixaram de fazer no mundo material. É curioso notar que a maioria dos alunos se encontram na posição do homem necessitado de metal precioso que houvesse demorado muito tempo junto ao filão aurífero, esquecendo o próprio objetivo. Então ele faz um paralelo, que parece que a maioria dos alunos estavam junto do filão de ouro, mas distraídos de tal maneira que não aproveitaram. Fala ele das oportunidades desperdiçadas no mundo da matéria. Muitas oportunidades, aliás, a vida material, ela existe, a reencarnação, justamente para nos oferecer oportunidades de ascensão, de melhoria. Todas as experiências são voltadas para esse objetivo. Por isso ele diz que parece que a pessoa esteve sempre junto de um filão de ouro e não aproveitou adequadamente. Os professores são incansáveis em esclarecer que na reencarnação temos o mais valioso instituto iluminativo. Na reencarnação, o mais valioso instituto iluminativo. Nós nos iluminamos na reencarnação. Isso é importante notar. Acentuando que, na realidade, todas as lutas terrestres objetivam redimir o espírito e inflamá-lo de virtudes celestiais. Todas as lutas terrestres se destinam a nos purificar de maneira que possamos nos redimir e nos elevar em virtudes celestiais. Acrescentam, no entanto, que chegado ao santuário do corpo físico, o homem ouvida, esquece os imperativos de sua permanência nos vários degraus da preparação e passa a perseguir inutilidades ou vantagens efêmeras quando se não arvora em observador tirânico ou impiedoso crítico
dos próprios irmãos de luta. Aqui ele diz que nós, encarnados, muitas vezes perseguimos o que é para nós inútil. Alegrias, vantagens efêmeras, ou seja, aquelas que são passageiras, que nada fica além daquela alegria momentânea. Ou então passamos a observar, criticar, fiscalizar a vida alheia, esquecendo de cumprir a nossa meta, porque temos um tempo limitado na Terra. Esquecidos de cumprir a nossa meta, cumprir os nossos deveres, fazer o nosso dever. Em quem? Como? Em primeiro lugar, em nós mesmos. O dever que temos para conosco é intransferível e é urgente, porque estamos aqui por um tempo que não sabemos quando vai terminar. Então é urgente que nós busquemos essas virtudes, busquemos através da prece, do pedido de inspiração, de todas as maneiras a transformação íntima, para então também, ou ao mesmo tempo, também buscar auxiliar os demais. Temos que trabalhar em nós mesmos e deixar as críticas aos demais, deixar de lado, porque nós não vamos construir nada com críticas e vamos desperdiçar o nosso tempo, o nosso fluido vital naquilo que não vai ajudar o outro nem a nós mesmos. Então vicia a mente na ociosidade em face da gloriosa bênção recebida e muita vez abandona a escola da carne em deploráveis condições morais pelos débitos assumidos no mau uso do livre-arbítrio perante as leis inelutáveis que governam a vida. Então acabamos deixando o vaso físico em deploráveis condições. Saímos daqui, na melhor das hipóteses, da mesma maneira que chegamos, ou pior até, porque desperdiçamos o tempo e nos comprometemos com coisas que não nos dizem respeito. Ao invés de respeitar o material de serviço redentor e mobilizá-lo em benefício de si mesmos, os aprendizes da sabedoria, na experiência terrena, inutilizam-no com indiferença, em prejuízo próprio, quando o não aproveitam lastimavelmente na perpetração de faltas criminosas. Imagina, se aquele que não se move na direção do bem estaciona, como será aquele que se move na direção do mal? É terrível, meus irmãos. A experiência terrestre é uma oportunidade riquíssima para que possamos avançar, para que possamos conquistar um lugar melhor para vivermos. Se aqui vivemos em sacrifício, na vida espiritual vamos colher os frutos do sacrifício bem aproveitado, bem vivido, sem queixas, sem lamentações, sem nos acharmos que somos vítimas do destino. Nada disso. A vida é dádiva. Porém, quando a alma se afasta do plano carnal, seguida de valores intercessores, do devotamento fraterno, pela boa vontade que demonstrou no serviço aos semelhantes, é-lhe permitido frequentar as instituições iluminativas além da morte, com possibilidades na ação prática entre os núcleos de entidades inferiores. Então, se a alma cumpriu seus deveres e
há quem interceda por ela, que o espírito tem amizades, conquistou amizades nesse tempo, amigos que intercedem por ele, se ele não praticou crimes, é permitido que frequente uma dessas instituições. Compreende-se, então, que todos os conflitos da luta carnal se revestem de sublimes finalidades. Imaginemos isso, todos os conflitos, tantas coisas a que somos submetidos, tudo isso tem uma finalidade útil, é para que nos possamos iluminar intimamente, para que possamos repensar a nossa vida, possamos evoluir. A evolução está aí. Na vida real do espírito, o sofrimento perde o aspecto sombrio. Não é entendido tão somente por recurso expiatório ou regenerativo, mas também por bênção salvadora que aprimora e ilumina sempre. Então, na espiritualidade, aquele sofrimento não é tido como uma coisa terrível. Ah, coitado, sofreu. É oportunidade. E é uma bênção salvadora que aprimora e ilumina sempre. Não é tão só, está em expiação, está em regeneração, mas está avançando, está avançando. O homem agarrado ao prazer fácil de um minuto, né, compara a vida, né, como um tempo muito rápido. Então, o prazer de um minuto perde a bendita sementeira da eternidade. Somente por isso é que não extrai do obstáculo da dor e da dificuldade o conteúdo de alegria imperecível que oferecem à alma. A dor aqui são todos os insucessos, as angústias, os sofrimentos, não é a dor física tão somente, embora esta possa estar presente também, mas aquela dor de sentir-se preterido, humilhado, as angústias da vida, as dúvidas, os sofrimentos, os medos que temos, os sofrimentos que sentimos ante as situações, os desafios que se apresentam para nós todos. Isso é muito valorizado, porque se destina a uma sublime finalidade. Algo surpreendido, vinha saber que, se o solo bruto ajuda o lavrador e educa-o através do trabalho que o melhora e enriquece, assim também as inteligências inferiores e rudes beneficiam os espíritos superiores em conhecimento ou virtude quando estes se interessam na dilatação de seus próprios poderes, tanto quanto numa agremiação escolar, o lucro legítimo pertence àquele que ensina e se dedica à preparação de alunos distraídos ou ingratos. Então, o fato de doar-se, de trabalhar com inteligências mais embrutecidas, mais atrasadas, é algo visto como uma condição para a evolução segura. A pessoa, o espírito que a isso se dedica, vai melhorando, vai se enriquecendo com essas experiências. Os casos agrupados na escola são dignos de menção especial. Os companheiros contam os mais interessantes episódios em matéria de fuga ao ensejo da felicidade definitiva. Então, ali trocam impressões, contam coisas que vivenciaram, as fugas que eles ou que outros que eles testemunharam fizeram ao dever e as consequências de tudo isso.
escaparam ao tesouro da santificação íntima, deliberadamente, por infantil receio de sofrimentos e humilhações, grandes e abençoadas oportunidades de subida. As luminosas culminâncias foram perdidas, e agora, qual me ocorre, reparam o tempo menosprezado por intermédio de mais intenso labor. Então, desperdiçaram o seu tempo, ficam ali analisando, e ele vê que ele também desperdiçou de certa maneira, algumas coisas ele não conseguiu melhorar, e por isso mesmo ele se vê comprometido de alguma forma, está inadaptado, reclama a falta de luz, e para que possa conquistar essa luz que lhe falta, há necessidade de algumas ações. A primeira delas, fazer esse curso iluminativo e depois trabalho. Conceitos de uma cartilha preparatória. Do acervo de primorosos livros, cuja existência me foi permitido observar, um dos instrutores retirou certa cartilha de afirmações sintéticas destinadas a despertar a mente, recomendando-me acurada meditação na leitura. Dentre o conjunto, posso destacar algumas que interessam de perto aos companheiros que se dispuserem a receber minhas despretensiosas notícias. Que bom! Ele aqui recebeu uma cartilha que ele deveria ler, sobre a qual deveria meditar, com ensinamentos, com afirmativas, e retirou alguns desses ensinamentos para nos repassar. E nós vamos ver quais são. Diz assim: cada espírito é um mundo vivo, com movimento próprio, atendendo às causas que criou para si mesmo no curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. Então, cada espírito, ele é um mundo, e ele vive nas causas que ele criou para si mesmo. Ele está naquela aura de pensamentos dele, são as suas criações, as ações que ele fez estão vinculadas a ele, né? Todos nós estamos vinculados às nossas ações, boas ou más, e vivemos imersos em uma aura de pensamentos nossos. 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão. Isso é muito interessante, já falamos antes sobre isso, e agora voltamos a esse aspecto. 2/3 de todos aqueles que estão na Terra possivelmente continuem nessa mesma proporção, ou quem sabe até deu uma agravada nessa proporção, agravou-se. Mas na época 2/3, vamos supor, tinha 3/3, que é um inteiro, 2 desse número estão numa jornada que está evoluindo da irracionalidade para a inteligência, ou seja, são quase irracionais, não têm o raciocínio, a inteligência aprimorada. A terça parte restante, então a grande maioria daqueles espíritos encarnados na Terra na época,
A grande maioria, porque de 3, 2 estavam nessa situação. Ou estavam indo da irracionalidade para a inteligência, ou da inteligência para a razão. É muita coisa. No entanto, uma terça parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Ou seja, ainda não estamos no ideal da humanidade. Fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano, evoluem, ou seja, evoluem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. Mas estes não estão aqui, reencarnados, em esferas mais elevadas do planeta. Não neste plano material. Irmãos, chegamos ao final do nosso encontro de hoje, rogando a Jesus que todos vocês estejam conseguindo aproveitar esses ensinamentos, estas informações que o nosso irmão se sacrificou tanto para nos trazer e nos trouxe de uma maneira tão humilde, falando inclusive da parte do sofrimento íntimo dele. Então, são coisas para nós meditarmos. Depois de encerrarmos o encontro, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Queremos desejar a todos muita paz e que Jesus nos abençoe.